pela oportunidade, pela confiança que me foi concedida. Glória a Deus. Também agradecer aos irmãos que visitam, que cooperam com a obra do Senhor Jesus Cristo, e também a nossa irmã missionária Elise, que tem feito as transmissões, aleluia, a live pelo Facebook da IPC Cidrolândia e também na sua conta pessoal, Melise Camargo Rocha, Melise com Z, aleluia. Quem quiser compartilhar e divulgar, vale a pena. Quero dizer para a amada igreja que a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2,13, que quando alguém está ministrando a palavra de Deus, é o próprio Deus falando para nós. O que quero dizer com isso? Que não sou Deus. Eu quero dizer que Deus tem essa maneira particular de falar com o seu povo, sempre usando servos e servas para trazer a sua palavra para a amada igreja. Então, desde o princípio, Ele tem agido dessa forma. Claro que Ele, com seu poder e autoridade, poderia se apresentar pessoalmente para cada morador de Cidrolândia e falar o Evangelho, falar o plano de salvação e dar uma escolha de salvação. Mas Ele age dessa forma desde o princípio, levantando homens e mulheres, pessoas que anunciam a sua palavra para todos, tomar a decisão de seguir Ele ou de rejeitar e ir para o inferno futuramente. Aleluia. Também quero dizer para a amada igreja que a Bíblia é um livro inerrante, infalível e inspirado por Deus. Glória a Deus. Quando fala infalível, irmãos, a palavra de Deus ela não falha. Eu posso falhar, o presbítero pode falhar, mas Deus não falha na sua palavra. E é um livro, aleluia, inerrante, livre de erros. Vocês podem ver que de vez em quando existem estudiosos, doutores da Bíblia, que entram em contradições e brigam, discutem sobre versículos, sobre origem, sobre de onde que veio a palavra tal, glória a Deus. E quando uma pessoa vem para Cristo com o coração limpo, o Evangelho é limpinho, cristalino, fácil de entender, aleluia. E a palavra do Senhor também ela é inspirada por Deus. Se os irmãos observar bem, existe, glória a Deus, uma coerência, uma cronologia, um sincronismo de Gênesis a Apocalipse. Por que isso, né? Porque o próprio Deus quem inspirou esses homens a escrever a Escritura. Foi escrita em períodos diferentes, centenas de séculos um livro do outro, por pessoas que não se conheceram, mas o mesmo Deus que inspirou os primeiros livros foi o mesmo Deus que inspirou os últimos livros da Bíblia. Por isso que ele é um livro perfeito e edificante para a minha e para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E nesse culto de missões, nessa oportunidade, irmãos, a direção do grupo de missões não colocou nenhum tema específico. Então, como é culto de missões, vamos falar de missões. Aleluia. O que é missões? Missões fica bem claro em Mateus 28, onde o Senhor disse: ide, aleluia, anunciai as boas novas, evangelizai, levai a minha palavra para todas as nações, e aquele que crê, glória a Deus, será salvo, e o que não crê será condenado. E batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia, e glória a Deus. E se nós, aleluia, não entendemos ainda o que é o Evangelho, a Bíblia explica claramente o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, aleluia. E Paulo, o apóstolo, não se envergonhava. E por que vamos se envergonhar? Ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois dos não-judeus, que somos nós. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, esse povo judeu teve um privilégio. Foi o primeiro povo que ouviu a palavra de Deus e conheceu o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E graças a Deus que esse poder todo, esse Senhor Jesus Cristo maravilhoso, se estendeu para todo o planeta e chegou até nós também. Aleluia. E temos uma missão de propagar, de esparramar o Evangelho a todas as criaturas, irmãos, em Cidrolândia, em nossa família, em nossa casa. E eu próprio já errei bastante, aleluia. Muitas vezes queremos evangelizar pessoas que são conhecedoras, pessoa crente, pessoas que estão brincando de servir a Cristo, aleluia. E muitas almas ainda não conhecem a verdade. A gente pensa que todo mundo já conhece o Evangelho de Cristo, mas não é. Ainda tem almas que não conhecem a verdade. Ainda tem almas que não entenderam o propósito de Cristo para os aleluia. E cabe a mim e a você anunciar. Por que eu digo isso? Porque insistimos muitas vezes com pessoas que estão apenas trocando de lugar, reparando, criticando. Às vezes você vai evangelizar, a pessoa te dá um show de conhecimento,
quer te mostrar que sabe de ponta a ponta a Bíblia, mas daí cai naquela contradição, entende, mas não pratica. Aleluias. E Paulo diz: não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Aleluias e glórias a Deus. Romanos 10:17, a Bíblia fala, irmãos, que as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa vai ouvindo a palavra, glória a Deus, e a sua fé vai se fortalecendo, vai se multiplicando. Então temos a oportunidade de sermos pessoas que multiplicam o Evangelho, a verdade, pessoas que transmitem, pessoas que compartilham com outras pessoas. Aleluia. Temos aqui a transmissão, a live, e a live que a irmã está desenvolvendo aqui, junto com sua esposa, a amada igreja, é uma forma de evangelismo. E de repente alguém pode falar: mas eu também queria participar, fazer a live é fácil. Então faça, compartilhe, marque alguém que você ama, escolha a pregação que Deus falou com você, e naquela pregação ali você manda para alguém, ou marca o nome de alguém que você ama, que você quer que seja impactado pela palavra de Deus. E mesmo que o inimigo se levante, irmãos, mesmo que alguém chegue aqui e fale: essa live não dá futuro, ninguém está vindo para a igreja por isso ou por aquilo, nós podemos responder para essa pessoa. Ela pode perguntar: quantos que vieram para a igreja pela live? E nós podemos responder: pergunta para Jesus, a obra é dele, se vira com ele. Aleluia, Senhor Deus. Se bem que nós aqui da palavra temos um testemunho real, que já teve almas alcançadas, teve um áudio no grupo aí, um rapaz de Jardim. É isso, né, irmão? Jardim. Um rapaz de outra cidade assistindo a live e feliz com o agir de Deus na palavra de Cristo em Circulândia. Aleluias. Então, irmãos, tem pessoas que assistem ao vivo, outros assistem depois. Glória a Deus. E quem quiser fazer evangelismo, com certeza a missionária Denise, sua esposa, não vão se importar de mais pessoas compartilhar, marcar almas que não puderam vir até a igreja, mas de repente na sua casa tem aquela facilidade, com o telefone na mão, e já vão assistir um pedacinho ali. E pelo ouvir, a fé vai entrar no coração deles, glória a Deus, e será abençoado. Aleluia. Também, irmãos, temos uma oportunidade de fazer caridade com o trabalho de ajuda, de caridade, a cesta básica. No ano passado, glória a Deus, Deus tocou no coração do pastor dessa igreja aqui para começar o trabalho de fazer o sacolão, para ajudar pessoas que precisavam. Aleluias. E nós olhando pela Bíblia, o Senhor ensinou que temos que amar uns aos outros. E não é possível a gente amar uns aos outros e deixar o irmão perecendo. Então, glória a Deus, em Gálatas 2, quando o apóstolo Paulo subiu para Jerusalém, depois de 14 anos, ele foi ali por causa de uma revelação, foi se encontrar com os apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Ele comentou como que ele evangelizava, como que ele fazia. Aquelas autoridades ali lhe deram a mão direita, apertaram e disseram: realmente você está aprovado, o que você ensina está certinho para o povo que não é judeu. Você tem um grande chamado para fazer a obra entre o povo que não é judeus. Só que pedi uma coisa para você: não esqueça de ajudar os pobres, os necessitados. E Paulo falou: fique tranquilo, eu tenho procurado fazer isso com muito cuidado, com muito amor. Aleluias e glória a Deus. E quando você entra em 1 Coríntios 16, nós vemos Paulo ensinando a igreja de Coríntios a fazer a coleta, a fazer uma oferta para ajudar quem? Os pobres de Jerusalém, os irmãos cristãos que estavam perecendo. Então ele ensinou bem certinho ali na carta de Coríntios para cada igreja ali fazer a coleta. No primeiro dia da semana, que vocês sabem que é o domingo, vocês tragam uma parte da prosperidade de vocês. E nós sabemos que não era totalmente dinheiro. Muitas vezes ali repartiu o pão, repartiu um animal, algo que Deus ia multiplicando em sua vida. E você vinha e trazia para aquele grupo ali, para aquela comissão, para que eles levassem lá para Jerusalém os outros irmãos que vinham perecendo. E Paulo até se falou, ele comentou que inclusive se precisar eu vou junto, eu vou lá levar junto com vocês. Se tiver algum motivo de desconfiança, de dúvida, fiquem tranquilos que a oferta vai chegar lá. Aleluia. E a palavra de Cristo Circulândia, irmãos, a IPC, que significa Igreja Palavra de Cristo de Circulândia, aleluia, é uma igreja que tem raiz, uma igreja antiga, glória a Deus. O pastor trouxe a ideia de fazer a cesta, e isso foi em meados de 2024, glória a Deus. E o diácono José ergueu a mão e falou: pastor, a ideia sua é boa,
presbítero Silvio também falou, a ideia é boa, por que não? Glória a Deus. E começou em outubro, a primeira sexta dessa igreja aqui, glória a Deus. Depois novembro, dezembro, já estamos em maio, já foi 8 sextas, 8 meses seguidos, aleluia, que vocês têm se unido, têm se juntado para repartir o pão, glória a Deus. Tem até irmãos que não são evangélicos, mas que ajudam. Então, para vocês verem o agir de Deus no nosso meio, é o próprio Deus provendo o alimento. Segunda-feira, dia 12, eu conversei com uma outra pessoa de outra igreja aí, e ela me perguntou se eu creio em revelação. E eu, meio cismado, disse para ela: sim, Deus revela, claro que alguns não têm dom de revelação, mas brincam de ter. E ela me disse que numa igreja aí, era sobre o testemunho de que o dirigente da igreja recebeu uma revelação de montar um sacolão para ajudar uma família necessitada. E ali combinaram de tal dia o povo trazer o alimento. E chegou o dia, e cada um vai trazendo, igual fizeram ali hoje. Um trouxe um feijão, um açúcar, aleluia, óleo, arroz. E uma senhorinha que não tinha condições, ela não tinha o que levar. O que ela fez? Repartiu o pacote de café e levou o pacote aberto, com metade do pacote de café, para ajudar. E chegou ali meio sem jeito e disse para o dirigente: olha, eu não tinha 1 quilo de alimento, eu tinha só meio pacote de café para trazer, e aqui está. E o homem disse para ela: irmã, fica tranquila, a beneficiária que Deus me revelou é você mesma, então fique tranquila que esse café vai voltar para você mesma nessa noite. Aleluia. Então, irmãos, quando a direção dos obreiros aqui do grupo de missões pedir alimento, vale a pena nos ajudar. Se falar que é emergencial, vale a pena mais ainda, porque eles vão estar acompanhando, verificando, dentro do possível, do que Deus permitir, nós vamos se ajudar. E nós não vamos deixar o irmão nosso passar fome. Não é justo isso. Deus tem sido tão bom conosco, aleluias. Deus tem ajudado cada um de nós na nossa caminhada. Faz 2 anos atrás eu tive um professor, aleluia, um professor de Bíblia, e ele disse uma frase numa videoaula muito interessante. Ele falou: se arrancar a sua igreja do seu bairro aí, na sua cidade, qual é o impacto que vai ter para a sua região? E isso foi em 2023, faz 2 anos. E eu fiquei muito sentido, irmãos, porque eu percebi que naquele dia ali, se arrancasse a nossa igreja daqui, nesse local, não teria impacto nenhum para esse bairro, para essa rua, para a sociedade. E aquilo me machucou bastante naquela época. E eu não falo isso culpando a liderança da época, do pastor. Todos nós estamos juntos. E se a gente for parar para pensar, quem é que faz missões? A missões é todos nós. É todos que têm conhecimento, que têm entendimento da palavra de Deus. É todos nós que podem levar um louvor, um versículo, uma palavra para o próximo, que podemos repartir um pão para aquele que precisa. Aleluias, podemos estar orando, evangelizando. E glória a Deus, irmãos, hoje em dia eu fico feliz, porque se o Senhor voltar hoje aqui, nós já temos algo para mostrar para o Senhor o que estamos fazendo. Claro que Ele é bondoso, misericordioso, mas eu louvo a Deus por tudo aquilo que nós temos feito juntamente com a amada igreja aqui. Eu tenho certeza que é só o pontapé inicial. A coisa vai aumentar muito mais ainda. O irmão presbítero Dias testificou um dia que lá na igreja de Belém, onde ele nasceu para Cristo, o pessoal trazia alimento, rapidamente juntava 2 sacolão. Então, claro, era mais gente do que nós, era mais, mas nós estamos no caminho certo, estamos começando, glória a Deus, e nos próximos anos vai aumentar muito mais. Então temos que fazer o quê? Ajudar a liderança de missões. Hoje está o Josué com a sua esposa, o ano que vem pode ser que seja eu ou um de vocês. Então nós não podemos jamais criticar eles, sempre ajudar, porque vocês que estão aqui, qualquer um de vocês, ou até mesmo alguém ainda mais se unir no ministério, pode ser o próximo dirigente. Aleluias e glória a Deus. E toda boa ação, irmãos, que nós fazemos, as coisas boas, a boa dádiva, é o dom perfeito que vem de Deus. Quando você faz uma coisa boa, é o próprio Deus agindo na sua vida. Deus, Ele age, e esse dom perfeito, essa boa dádiva, vem do céu, vem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Aleluias e glórias a Deus. E falando pela Bíblia, irmãos, de missões na Bíblia, o que mais tem é pessoas que fez missões na Bíblia, pessoas que foram levando a palavra do Senhor para os 4 cantos desse planeta. E vejam bem, tem diáconos, tem profetas, tem apóstolos, tem pessoas de determinações, de funções diferentes na Igreja de Cristo.
mas foram pessoas que foram usadas para fazer o hino do Senhor, para levar, aleluias, a boa nova de salvação. O primeiro que eu trago aqui para a nossa meditação dessa noite foi o próprio Abraão, irmãos. Abraão foi chamado por Deus para fazer missões, 75 anos de idade, aparentemente já com idade, aleluias. Muitas vezes colocamos um obstáculo em tudo. Eu não posso fazer porque estou cansado, porque tenho criança, porque sou idoso, porque trabalhei muito, porque amanhã vou sair cedo. Então sempre nós vamos arrumar uma desculpa, aleluias. E Abraão, com 75 anos, Deus falou para ele: sai do seu conforto, sai de sua família, de sua parentela, de sua casa, e vai para uma terra distante, aleluias. E a terra eu vou te mostrar, centenas de quilômetros, sem meio de transporte, sem nada. E ele foi, porque Deus era com ele. E Deus falou para ele: farei de você uma grande nação, e abençoarei grandemente o teu nome, e tu serás uma bênção, aleluias. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, aleluias, glórias a Deus. Isaías 6, irmãos, outra passagem de um profeta que recebeu o chamado de Deus. O que a Bíblia fala de Isaías 6? Que Isaías, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Ele viu o próprio Senhor dos exércitos, e o Senhor sentado no seu trono, glória a Deus, e aquele manto comprido, e o seu manto enchia todo o templo, e ali ao redor tinha os anjos, aleluias, que clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluias. E esses anjos com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E foi uma visão maravilhosa que Isaías teve. E Isaías caiu na real. Ele falou: meu Deus, eu estou vendo algo grande, algo maravilhoso. Eu sou um pecador, um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, aleluias. E ele temeu ao Senhor ali. Ele temeu, ele tremeu, aleluias. Mas o anjo do Senhor pegou uma brasa e tocou na boca dele, aleluias, e glória a Deus. E o Senhor tirou toda a iniquidade dele e expiou seus pecados. E ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus disse para ele: a quem enviarei? Glória a Deus. Quem que há de ir por nós? Isaías disse o quê? Eis-me aqui, Senhor, fala comigo, fala que teu servo ouve. E Isaías, irmãos, Isaías, ele foi um grande profeta, e ele profetizou a verdade, e ele falou a voz de Deus para aquele povo ali. Pagou um preço alto, fim de sua carreira, lógico. Conta a história paralela que ele foi se escondendo da perseguição, entrou dentro de um tronco, o pessoal cerrou ele ao meio, aleluias. Mas ele sabe para onde ele ia, glória a Deus, e aleluias. E é isso que nós precisamos, saber para onde que nós vamos, saber quem que é o nosso Senhor e Salvador, aleluias. Porque desde o ventre de sua mãe, aleluias, Deus já conhecia você, já tinha chamado para fazer uma obra. E mesmo que você fale que é um menino, que é pequeno, que não tem conhecimento, Ele fala para você: não fala isso, não fala que você é pequeno. Eu vou colocar a palavra em suas bocas, vocês vão falar, e eu vou estar com vocês, protegendo e guiando o passo de vocês por todos os dias da sua vida, aleluias. Os apóstolos, irmãos, os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus Cristo fizeram missões. Eles eram pessoas simples, glória a Deus. A Bíblia fala ali na passagem dos evangelhos que o Senhor Jesus passou, viu 2 homens pescando e falou para eles: vem, sigam-me. E aqueles homens ali deixaram a pescaria e foram seguir o Senhor Jesus Cristo. Aí mais para frente tinha mais 2 fazendo manutenção de rede, consertando rede. O Senhor chamou também eles. E o que eles fizeram? Vieram também seguir a Cristo. E aí foi formando aquele grupo que parecia pequeno, glória a Deus, mas fez um trabalho tremendo, que até os dias de hoje são lembrados. Homens simples, homens pequenos, como eu e você, e não questionaram, irmãos, não questionaram, não pediram quanto iam receber. Eles creram na palavra do Filho de Deus e foram seguindo Ele. E de repente eu e você pensamos que somos pequenos, glória a Deus, e Deus não vê dessa forma. Deus não vê da forma que o homem vê, que a mulher vê. E Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele poderia ter feito o quê? Um time forte aos olhos humanos. Ele poderia chamar quem? Os doutores da lei, líder dos fariseus, líder dos saduceus, montar uma equipe tremenda.
aos olhos humanos, para evangelizar, para levar a sua palavra. Era só ele fazer um milagre ali que muitas pessoas iriam acompanhar ele, pessoas graduadas. Mas ele não teve esse interesse, não, irmãos. O que ele quis fazer? Chamar as coisas simples, os pequenos, as coisas loucas para confundir os sábios, os pequenos para confundir quem pensa que é grande. E Deus desde o princípio age dessa forma. Ele surpreende. Aleluias. Apóstolo Paulo, glória a Deus, tem muitas lições na Bíblia. E eu não vou falar das lições do apóstolo Paulo hoje, sabe por quê? Porque metade do Novo Testamento foi de sua escrita, foi ele que escreveu. Então, do apóstolo Paulo hoje, aleluias, eu só vou contar um pouquinho do que ele sofreu por amor de Cristo, por amor do Evangelho. A Bíblia fala, aleluias, que Paulo, ele recebeu muitas surras, açoite, apedrejamento. Uma passagem aqui ele fala que recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Irmãos, esse homem aqui ele trabalhava, aleluias, a serviço do Evangelho. Ele fala aqui em 2 Coríntios 11, 24, que recebeu 5 quarentenas menos um de açoite, foi chibatadas. Fizemos as contas, 195 chibatadas ele levou aqui. 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, uma noite e um dia passou no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, os ladrões, aleluias, em perigos dos da minha nação, quer dizer, em perigos compatriotas, dos próprios judeus, em perigo daqueles que não são judeus, dos gentios também, aleluias, perigo na cidade, no deserto, no mar, e perigo, olha só, irmãos, entre os falsos irmãos. Que pena, né? Até mesmo entre os irmãos tem os falsos irmãos. Mas Paulo nunca desistiu. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, com todas essas lutas que ele citou aqui, isso aqui foi até o dia que ele escreveu 2 Coríntios. Vocês sabem que mais para frente ele sofreu mais, ficou preso em Roma, foi decapitado, é uma história muito grande que nós sabemos de Paulo. Mas em todas as situações e dificuldades, ele nunca desistiu, sempre com amor e cuidado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluias e glória a Deus. Os irmãos lembram também da passagem de Estevão, aquele diácono, um homem que não era tão bem graduado. Aleluia, se nós formos pensar em apóstolos, em pessoas que falaram com o Senhor Jesus Cristo. E Estevão estava ali evangelizando, aleluia, anunciando. E no finalzinho de sua passagem, a Bíblia relata que ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor Jesus Cristo sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o que ele falou para o Senhor? Para o Senhor perdoar, para o Senhor não imputar o pecado àquelas pessoas que estavam ali apedrejando ele. Ele foi apedrejado e morreu, mas com certeza foi para a glória naquele mesmo dia. Aleluia. E agora há pouco nós lemos juntos aqui, irmãos, a passagem de Filipe, em Atos 8, 26 a 31. Esse Filipe aqui, glória a Deus, ele não é um Filipe apóstolo que andou com Cristo. Esse aqui está escrito que é diácono. Então esse aqui é uma outra pessoa, glória a Deus. E o anjo do Senhor, irmãos, disse para Filipe: olha, vai para a estrada tal, que vai para casa, de Jerusalém para casa. Então o anjo do Senhor direcionou ele. E ele chegou ali, irmãos. Quando ele chegou ali, tinha uma carruagem descendo. E quem estava nessa carruagem era um homem, um eunuco, um etíope, quer dizer, da Etiópia. E esse homem aqui, ele trabalhava para a rainha. E veio para Jerusalém, para adoração. E nesse retorno para a Etiópia, ele levou uma escritura. Eles não tinham essa Bíblia que nós temos bem compactada, mas com certeza ele pegou um rolinho, um pergaminho, aleluia, e ele ia lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo falou para Filipe: chega perto desse homem aí. E ele chegou perto e o homem estava lendo a passagem de Isaías 53. Glória a Deus. E Filipe perguntou para ele: tu entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? E ele, honestamente, humildemente, falou: não, como que eu vou entender se tem quem me ensina? Só daqui, por favor, me ensina a palavra de Deus.
Isaías está falando de quem? É dele próprio ou é de outro que está por vir? Aí Filipe cumpriu o ídolo do Senhor, subiu na carruagem e começou a explanar e falar de quem que Isaías estava falando, que era do Cristo, Filho de Deus, e anunciou Cristo como Salvador. E com certeza fez um evangelismo muito bonito ali, super rápido, e valeu a pena, irmãos. Eles continuaram caminhando e esse homem viu uma água parada. E já falou para Filipe, ali eu vou tirar aqui em pé, já vai estar. E Filipe falou, olha, se você se arrepender e crer que Cristo é o Filho de Deus, nada impede. E desceram ali, e aquele homem foi batizado. Então percebam vocês, irmãos, que teve pessoas que com uma oportunidade tomou decisão e já veio para Cristo. Nós aqui temos um grande privilégio, temos essas igrejas com o templo coberto, ar-condicionado, ventilador, tem pastor para dar um curso preparatório, para você ter certeza se quer mesmo batizar, se você entendeu o chamado de Deus. E esse homem aqui, esse eunuco, de um país diferente, possivelmente de idolatria, ele estava apaixonado pela palavra de Deus, e ele se encantou com o Evangelho e com a maravilha que foi Cristo ter vindo para salvar todos nós do pecado. E o maior missionário, irmãos, que nós temos na Escritura foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o maior de todos. Aleluia. Em Filipenses 2,4 fala que ele, tendo a forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes tomou a forma de servo. E trabalhou, e ajudou, e ensinou, andava nas aldeias, cidades, evangelizava doutores, humildes, leprosos, curava, libertava e ensinava. Aleluia. E a Bíblia relata para ele muitos títulos maravilhosos do Senhor Jesus Cristo. Marcos descreve ele como servo. Em outra passagem ele aparece como Emanuel, que significa Deus conosco, né? Que bênção. O próprio Deus desceu e esteve em nosso meio e está em nosso meio nessa noite aqui. Outras passagens chamam ele de maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, resplandecente estrela da manhã, príncipe da paz. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não quis fama nem poder, muito pelo contrário, ele veio ao mundo para amar e servir. Aleluia. Para dar sua vida em sacrifício dos outros, porque ele sabia que a cruz o aguardava, porque se não fosse ele ir para a cruz, nenhum de nós teríamos conseguido, teríamos direito à salvação, já estaríamos condenados a ir para o inferno. Aleluia. Então, se eu pudesse trazer algo para mim, para você nessa noite aqui, seria uma reflexão, irmãos. O que Deus, aleluia, tem tocado no seu coração para você fazer em relação a missões? Aleluia. Qual é o seu chamado? Outra questão importante: tenho chamado, mas será que estou preparado? Será que estou fazendo aquilo que Deus coloca em meu coração? A Bíblia fala, irmãos, que o corpo de Cristo, a igreja, ela tem diferentes membros e os dons são diferentes. Então, se o seu dom é de ministério, que você use em ministrar a palavra de Deus. Se é de profecia, que você profetize. Se é de exortar, que você exorte. Se o seu dom é de ensino, que haja dedicação ao ensino. Se é de praticar caridade, faça caridade. Faça aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Aleluia. Então, é normal, dentro da igreja a gente vê pessoas diferentes. Um ora bastante, a outra irmã louva muito bonito, o outro irmão prega muito bem. Por quê? Porque é o corpo de Cristo, é o corpo onde o próprio Senhor capacita. E tudo isso é para quê? Para edificação da igreja, jamais para disputa, irmãos, jamais. Então, se qualquer um de nós tem um chamado, ou se está confuso, ou se quer dar uma ideia, é só procurar o pastor da sua igreja aqui, procurar a pastora, conversar, aleluia, se abrir. Dá para entrar em oração, em campanha, e Deus vai revelar, vai despertar aquilo que você tem que fazer para a obra do Senhor. Então temos que, cada dia mais, irmãos, crescermos na graça e no conhecimento. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4,16 que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Vai ser um dia diferente, irmãos. Vai ter uma trombeta, glória a Deus. Da mesma forma que ele subiu entre as nuvens, ele vai voltar. E muita gente não crê. Outros creem, outros chutam que dia será isso. Mas não podemos falar bobeira, irmãos. O dia e a hora não sabemos, nem mesmo os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E assim como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. O
O povo comia, bebia, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que não entrou na arca, aquela porta fechou e não perceberam. E veio dilúvio e os levou a todos. Levou toda a iniquidade, todo o pecado. Então vigiamos, porque não sabemos o dia e a hora que há de vir o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu agradeço e encerro por aqui e passo para o pastor, as palmas para o Senhor. Aleluia.